gente vai conversar com o Lucas de Farias, pesquisador, trader e professor da LF Intermarket, já está aqui. Lucas, seja bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Obrigado por ter aceito o convite para fazer esse fechamento do mercado aqui junto comigo. Olá, muito boa tarde a você e a todos os infoespectadores aí da BMC News. Obrigada. Lucas, vamos lá, vamos começar falando sobre esse setor de petróleo, né? Hoje a gente já vem com queda aí da commodity desde o início da semana. A gente teve informação até sobre questão de estoques de barris lá dos Estados Unidos. Mas essa questão do petróleo, em boa parte desses dias, até não vinha pesando tanto para o setor como um todo, porém, Petrobras, além, né, da queda da commodity, ainda tem todo esse cenário político que acaba interferindo na companhia. E eu quero trazer duas partes aqui contigo. Primeiro, até que ponto esse petróleo ainda pode ser, a gente pode ver uma volatilidade nessa cotação, principalmente diante dessa situação da China, com o governo entre ir e vir nessa decisão da política de Covid-0, né? E, por outro lado, até que ponto a gente pode ver o papel de Petrobras ainda, né, descontar ainda mais diante do cenário político? Ou você acredita que já chegamos aí no fundo e que já foi precificado o que tinha que ter sido precificado? Bom, as commodities como um todo, não só o petróleo, né? Se a gente olhar o cobre, olhar as commodities agrícolas também, olhar a inflação ao produtor, né? Ela vem caindo mundialmente, elas tendem a sofrer nessa etapa de ciclo econômico que a gente está nos Estados Unidos, que ainda é a maior economia do mundo, né? A gente falou de China, que é extremamente relevante, mas os Estados Unidos está num período ali de subida de juros, de tentar brecar a atividade, e as commodities têm sofrido bastante por conta disso, né? O mercado de commodities é um mercado que o preço da commodity em si tem muito a ver com a oferta e demanda do momento, mas também tem os especuladores, né, que vão lá e vão dar porrada no preço ou levantar o preço, né, se achar que o preço não deveria ser aquele, né? Inclusive eu estava com uma posição vendida em cobre aqui a partir de abril, né? Abril fiquei março, depois da guerra, né? Depois que o mercado parou de precificar o conflito Rússia-Ucrânia, né? Eu fiquei vendido no cobre um bom tempo, fiquei vendido no petróleo também um bom tempo, muito por conta do ciclo de aperto monetário americano. Para mim, se não for o principal, empata ali com China nessa questão das commodities caírem. A gente viu também a China, né, nessa coisa de liberar a população da política do Covid-0 ou apertar de novo, né? E essa noite, né, de manhãzinha, saiu uma notícia que Guangzhou, que é o distrito industrial da China, vai entrar em lockdown, né? Então a gente viu as commodities sofrendo bastante por conta disso, né? As commodities, principalmente as commodities industriais. Então, se de um lado a gente tem a China demandando menos e fazendo pressão bearish, né, ou deixando de fazer pressão bullish, pressão compradora nas commodities, a gente tem também os Estados Unidos ali apertando as condições monetárias, né? Além disso, a Europa em breve vai entrar em uma recessão mais pesada, né? Lá pelo contrário, tá acontecendo agora um problema de choque de oferta, né? Uma inflação ali das commodities. Então, naquele mercado, né? A gente viu aí até o governo italiano, o Banco Central Europeu, dando auxílio para o pessoal pagar conta, né, para as empresas de energia elétrica não quebrarem, e por aí vai. Então, a questão das commodities, na minha opinião, ainda tem bastante chão ainda para sofrer, por conta do ciclo monetário americano, por conta de Covid-0 na China, relaxa, não relaxa, né, por conta de uma recessão que a Europa está nas portas aí para passar. E tem um detalhe a mais, além dessa situação macroeconômica, tem a situação da OPEC, né? Também da OPEC Plus, né? Os países da OPEP mais a Rússia, que agora recentemente decidiram cortar a produção de petróleo, né? Inclusive foi uma notícia que fez Prio romper máxima ali de um canal que estava o ano inteiro, né? Prio, 3R, todas as petroleiras brasileiras e globais andaram bastante quando o preço do petróleo parou de cair, né, e o preço da commodity, inclusive, subiu, né? Eu encerrei a minha venda de petróleo aqui na LF Intermarket por conta deste evento, né? Então, se a gente tem de um lado
China, Estados Unidos e Europa botando pressão para baixo pela demanda, né, da commodity, do petróleo e de todas as outras, né? No caso específico do petróleo, temos a OPEC também, ou OPEP em português, que resolveu cortar a produção para manter os preços em níveis interessantes para os membros do cartel. Agora, trazendo para a Petrobras, né, a gente sabe que é uma empresa que sofre muita interferência, muito ruído político no Brasil. Então, se por um lado a gente está vendo 3R, Prio, ExxonMobil, inclusive subindo a cotação, né, embora a demanda tenda a diminuir, agora cada vez mais, a OPEP cortando o preço, sobe o preço da commodity, né, cortando produção, né, sobe o preço da commodity, a gente tem visto as petroleiras privadas performarem muito bem. Mas Petrobras, como tem esse lado público, né, agora teve eleição aí, o PT entrou, muito provavelmente a Petrobras vai voltar a ser um grande ator aí na economia brasileira, na questão de encomendar equipamentos, inclusive contratar mão de obra, né? Eu tenho para mim que o preço do petróleo vai ser mais um componente ali que vai fazer preço na Petrobras, né? Inclusive, esses dias no mercado, a gente tem visto petroleiras aí performando bem e Petrobras já caindo 30% já da máxima que foi anteontem, né? Foi 2 semanas atrás, a máxima histórica de Petrobras. Então nas outras petroleiras, né, o preço do barril de petróleo digamos assim, 70%, né, do faturamento ali da empresa, né? Aqui no Brasil, a gente divide aí o preço do petróleo com as questões políticas. E daqui para frente, né, com o governo foi eleito, devemos ver aí algumas ações da Petrobras no sentido de seu papel estatal, né, e menos como uma empresa privada. Então, além do preço do petróleo, que tende a cair, salvo a OPEC continue cortando produção para o preço subir, né? Temos aí Estados Unidos, China, Europa botando pressão baixista na commodity. Perfeito, é exatamente isso, né? Víamos até praticamente ontem a Petrobras chegar a preços históricos e hoje aconteceu o que está acontecendo na companhia. E, aliás, né, a gente vê no Ibovespa renovando cada vez mais mínimas, tá, gente? Só para atualizar o pessoal que está em casa, agora a gente está nos 113.650 pontos. BBDC4 aqui derretendo 15,5%. E, aliás, a minha pergunta agora para você é sobre exatamente isso, Lucas. A gente tem temporada de resultado aí, saindo principalmente nesse setor bancário. A gente já teve Santander que decepcionou. Vem Bradesco trazendo, né, também esses resultados que não agradou nem um pouco o mercado. Eu não sei se isso já pode ser uma demonstração aí do sentimento do que a gente pode esperar pela frente do setor. Lembrando que daqui a pouquinho, no fechamento do mercado, a gente vai ter Banco do Brasil, ainda vem Itaú aí pela frente. A gente tem um mau humor, claro, uma aversão ao risco diante de toda a incerteza política, até da votação que está acontecendo na eleição lá do meio de mandato nos Estados Unidos. Mas você acredita que o que está impactando mais essa bolsa para ter essas, pelo menos se a gente olha aqui no monitor de mercado, as companhias que tiveram resultados divulgados, a maioria aqui sendo bastante impactadas, ou seja, é incerteza política, é o cenário político, ou é essa temporada de resultados que está pesando mais aqui nessa quarta-feira? Porque Bradesco, pelo menos aqui, já mais de 6 bilhões, né, em volume financeiro negociado em um único pregão. Com certeza o resultado influencia. A gente viu logo na abertura hoje, Bradesco abrindo com 9,5% de queda, né? Todo o setor, Itaú também com gap de baixa. E na primeira parte da manhã caiu ali, fez o gap, ficou riscando, mas não fez grandes movimentações, né, na parte da manhã. O mercado brasileiro ele desabou mesmo, de fato, junto com a Bolsa Americana. Eu inclusive estava operando, cuidando das posições aqui nossas com o pessoal, e a gente estava já montando uma posição para pegar o CPI de amanhã, a inflação ao consumidor nos Estados Unidos de amanhã. Agora já ligando, né, os pontos aqui, né? Então a gente teve por um lado aqui resultados ruins, né, de Bradesco, né, sobre o crédito, né, sobre tesouraria também, não foi lá essas coisas, né?
Então isso gera um driver, um micro driver, né, que a gente chama, quando é algo muito específico assim de um papel de uma empresa, né? Por outro lado, temos o macro driver da sede, né, dos Estados Unidos, que o mercado está pesando, A gente até comentou que deu para perceber a ação de alguns atores, alguns players fazendo o game rock, né? Rock, para quem não conhece esse termo, é quando o player acha que tem que subir juros, então os ativos de risco sofrem, né? A taxa de juros americana sobe, o ouro cai, e a gente viu players atuando assim no mercado hoje, né? Em diversos ativos, em diversos mercados também, no câmbio, nas próprias commodities, em equities, né? Se a gente olhar o Russell 2000, né? O Russell 2000 hoje, que é um índice que tem as small caps e mid caps, né? Ele apanhou de vara, o Nasdaq apanhou de vara. Então, o mercado hoje global, né, tá com equities bem pesado, com dólar bem forte e com as commodities bem fracas, né? Então essa expectativa do dado de inflação de amanhã, né, e de um Banco Central americano que pese mais a mão na subida de juros, fez o mercado chorar, sangrar, né, copiosamente hoje na parte da tarde, né? Eu estava aqui aguardando, estava posicionado já aguardando o S&P cair, aguardando o nosso índice cair, até que veio, né? Até que veio e o mercado está precificando já a expectativa da inflação americana de amanhã. Então, temos aí alguns fatores. Temos os microdrivers internos, que pela temporada de balanços, o setor bancário, que tem muito peso aqui no Ibov, não foi legal. Temos aí o macrodriver americano, né, de subida de juros, e a situação política também no Brasil ainda incerta, principalmente sobre os nomes que vão compor o novo velho governo, né? A gente está vendo o mercado reagindo muito a isso, o mercado muito sensível a qualquer nome que saia, a qualquer novidade nesse sentido, né? A gente viu aí quando o nome do Haddad foi ventilado, né, e o Meirelles negou lá, acho que ele estava na Jovem Pan, sendo entrevistado que não estava fazendo parte do governo ainda. A gente viu o mercado brasileiro sofrendo, né? O dólar subindo aí mais de 100 pontos, na manhã seguinte, né, que foi ontem, subindo mais 50 pontos logo na abertura, né? E bolsa sofrendo. Aí se sai alguma notícia, algum nome bom, o mercado interno comemora. Então, temos essas três frentes aí fazendo bastante preço no Brasil, no curto prazo, né? No curto prazo. No longo prazo, a bolsa, ela significa o lucro das empresas, né? No longo prazo, o câmbio significa o diferencial de inflação. Mas quem está especulando no curto prazo tem que ficar muito ligado nesses assuntos, nesses pormenores que trazem muita volatilidade, trazem bastante oportunidade, né, de comprar alguma pechincha no mercado, de fazer algumas operações de curto prazo, né? Então, a bolsa agora, ao meu ver, no Brasil está reagindo aos microdrivers dos balanços, está reagindo bastante a qualquer, a gente brinca aqui, headline, né? Aquela headline que vem vermelha assim na plataforma de notícia, de nomes para compor aí o governo, e está reagindo bem ou mal, né? De acordo com as expectativas aí do que esses atores fizeram em outros carnavais. E também temos o aperto monetário americano, que assim como tem a capacidade de empurrar as commodities para baixo, né, tem a capacidade de empurrar a nossa bolsa para baixo também, né? Porque a nossa bolsa tem muito commodity em sua composição, né? Por exemplo, Vale e Petrobras, e também tem muito banco, né? Então, o Fed, ele não é o Banco Central só dos Estados Unidos, ele é o Banco Central do mundo. Então, uma alteração de taxa de juros do dólar, né, afeta toda a cadeia produtiva e de financiamento de empresas que não fazem parte dos Estados Unidos também. Então, nossa bolsa, ela tem reagido, nosso câmbio também, né, tem reagido nesta época agora a esses três principais motivadores. Então, na sua opinião, sim, que eu estou vendo até o pessoal falando aqui, comentando essa questão das eleições americanas, tá? O HBNO está aqui trazendo até o resultado em relação ao Senado, como que a gente tem agora. A gente sabe que lá o processo acontece de forma diferente, inclusive deve demorar aí, somente em dezembro a gente deve conseguir ter a definição em relação ao Senado. Tem ali uma disputa super acirrada, mas você sim acredita que isso também acaba impactando aqui a nossa economia no Brasil, né? O pessoal está
estava debatendo bastante aqui no nosso chat sobre isso, viu, Lucas? Sim, essa eleição americana aí de midterms, eu sinceramente esperava que fosse fazer mais preço. A grande expectativa aí dos mercados, né, e dos atores americanos, inclusive, é que a Câmara venha com mais congressmen, né, republicanos, né, e que isso faça o governo gastar menos e, em contrapartida, o Fed tenha que subir menos juros, né, tenha que apertar menos as condições da economia, porque os democratas eles têm a tendência, né, de dar mais auxílio, de fazer mais subsídio, né, de ser mais atuante na política fiscal, né, isso gera inflação, que é o grande problema a ser combatido pelo Fed neste momento. E o grande causador aí dessa queda dos mercados hoje à tarde e da queda dos mercados americanos aí desde o início da semana passada, né? Teve reunião aí do FOMC na quarta-feira e o Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central americano, foi bem duro no discurso. Eu particularmente achava que ia ser duro no comunicado, ia ser rock no comunicado, ia ser mais dove no discurso, né? Acabou sendo ao contrário a reação do mercado. Então a expectativa que temos é essa. Eu não acho que tem feito muito preço ainda a eleição do Congresso e do Senado americano, né? A gente que passa o tempo na tela, né, olhando no intraday, muitas vezes a gente não tem capturado volatilidade quando sai alguma notícia, quando sai alguma coisa nesse sentido aí, deste driver, né, deste assunto. Né? Embora ontem à noite as corretoras americanas elas aumentaram a margem, né, a margem de garantia para operar diversos ativos, né, e para ficar posicionado também em derivativos, né, por conta de alguma possível volatilidade aí das eleições de midterm. Mas não temos sentido o mercado reagindo muito a isso, nem aqui e nem lá fora. Não é um tema que tem trazido grande volatilidade. Perfeito. Lucas, quero muito agradecer tua participação aqui conosco, viu? Quero agradecer o seu tempo de vir aqui, trazer um pouco aí da sua visão, né, sobre todo esse cenário, sobre tudo que tem impactado aí a movimentação dos nossos mercados. E já deixo aqui o espaço para que você deixe suas considerações finais também para o pessoal que está nos assistindo, para os nossos investidores, né, aliás, tem muita coisa ainda, muita água para rolar nesse 2022. Então, no curtíssimo prazo, o que você diria aí para os investidores diante desse cenário todo que tem se desenhado, não só aqui no Brasil, como no mundo todo? Bom, no curto prazo, falando internamente, o que tem feito preço bastante são os nomes, né? Vamos operar e se posicionar conforme a revista Tititi de Brasília, né? E é chato isso daí, porque a gente esquece um pouco os fundamentos neste momento e começa a operar a expectativa, né, de alguém que pensa assim, que pensa assado, né? Então, no Brasil, né, os ativos de risco estão reagindo muito a isso. Mas depois que a poeira baixar um pouco, tiver algumas definições dos nomes, o que eles vão fazer, prestar atenção ali se vai alterar alguma coisa no fiscal, né, se vai alterar gastos do governo, como o governo vai arrecadar, vai deixar de arrecadar, se teremos alguma política de campeões nacionais, por exemplo, se teremos incentivo a um setor ou outro, né? A gente espera que esse novo governo faça algum incentivo para educação superior, educação privada, alguma coisa de energia renováveis, mas para hoje, né, temos que quem não quiser se expor à volatilidade, seria melhor aguardar. Quem quiser fazer trades, para mim está num momento muito bom internamente, né? Porque cada flash é um risco no gráfico, né? É o mais forte aí, que traz oportunidade de curto prazo. Então, para quem investe mais a médio e longo prazo, acho que seria mais prudente aí aguardar. Até porque o nosso ciclo monetário, né, o que depende do Banco Central brasileiro, já sinalizou ali o final da subida de juros, já falou que só vai subir juros aqui se o fiscal atrapalhar ou se lá fora a inflação ficar muito persistente, né? Então, do ponto de vista monetário, do chão não passa, né? Se dependesse só do monetário brasileiro, a nossa bolsa estaria subindo, teria muito carry trade para cá, nossa economia estaria bombando, né? Se dependesse só do monetário.
Mas neste momento dependemos de Tititi Brasília, né? E dependemos também do ciclo de aperto de juros americano, na verdade a velocidade com que isso vai acontecer. O mercado também, ele se anima se ele acha que o aperto monetário vai ser mais lento, ele estressa se ele acha que o aperto monetário vai ser mais rápido e mais pesado. Então lá fora, acho que o principal para observar é a velocidade do aperto monetário americano, além do lockdown da China, e correndo por trás aqui, que o mercado já não está precificando isso tem um bom tempo, a questão do conflito Rússia-Ucrânia, que fez bastante preço em março, em fevereiro e março. Mas está de pano de fundo, se o negócio escalar, se não escalar. Mas o recado que eu deixo aí para vocês para quem é mais de longo prazo, acho que seria prudente aguardar a situação política brasileira, pelo menos se definir. E quer gostemos ou não, o mercado ele vai reagir aos nomes. Se a gente gostar, se a gente não gostar, o mercado vai andar para o lado que tiver que andar. E é muito importante a gente deixar as paixões de lado nesse momento, e analisar as possibilidades de onde o dinheiro vai se rentabilizar melhor, seja na renda fixa, seja no varejo. Talvez esse governo venha com programas de incentivo ao consumo. O Banco Central brasileiro não vai atrapalhar subindo juros mais, então varejo acho que é um bom setor para a gente olhar no que vem também, junto com educação superior, junto com moradia popular, Então, meu recado principal, dado tudo isso que eu falei, é muita calma, veja aí se você é trader ou se você é investidor. E também queria convidar vocês para me seguir aí nas redes sociais, que todos os dias eu compartilho aí um pouco desses insights e o que eu venho fazendo aqui nas posições aqui da LF Intermarket, @lf.lucasfaria. Perfeito, Lucas. Muito obrigada mesmo. Espero contar mais vezes contigo aqui na nossa programação. Seja sempre bem-vindo aqui na BMC News. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.